A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Baraque. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Esse é o nosso curso sobre a importância do sermão infantil dentro da igreja. Essa aula de número 2, na aula de número 2, nós vamos falar a importância do sermão infantil para o crescimento espiritual da criança. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, no final deixa o teu comentário, diga se gostou ou não gostou dessa aula, dá o teu like, tudo isso é muito importante para tornar nosso canal mais relevante. Quando nós falamos do Ministério Infantil, nós precisamos entender que criança não é um adulto em miniatura. A criança é um ser em desenvolvimento. E quando nós falamos do desenvolvimento infantil, nós temos de pensar também no crescimento espiritual da criança. Então, quando nós falamos do sermão infantil e o quanto é importante para o crescimento espiritual da criança, nós queremos trazer à tua mente que um sermão não é apenas uma historinha para relaxar a criança ou para distrair a criança, para um momento de lazer. Infelizmente, dentro da igreja, muitas vezes o sermão é encarado como apenas uma historinha para as crianças, para passar o tempo ou para tomar um pouquinho do tempo das crianças. Mas nós precisamos entender que o sermão infantil não deve ser encarado apenas como uma historinha para a criança. Embora muitas vezes nós usamos histórias infantil para o sermão, nós precisamos entender que o sermão é muito mais do que isso. Infelizmente, dentro de muitas denominações, de muitas igrejas, o sermão é só uma historinha para criança. Eu atuo há mais de 20 anos dentro do Ministério Infantil e já vivi muitas situações. Certa vez eu fui num culto e eles fizeram um grande período de louvor e o pastor veio para mim, eu fui convidado para ministrar para as crianças e disse: olha, conta a historinha rápido porque no final a gente tem cachorro quente para as crianças. Infelizmente, muitas lideranças têm a visão que o sermão infantil é só uma historinha e nada mais. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Por muitas vezes a igreja encarar o sermão infantil não como uma ferramenta de crescimento espiritual para as crianças, mas apenas como uma historinha bíblica, nós temos visto, primeiro, pessoas despreparadas fazendo a ministração da palavra de Deus. É muito comum, eu vou em muito congresso de criança e nós vemos as pessoas que estão responsáveis para o ensino da palavra através do sermão não ter preparo para isso. Então nós vemos muitas vezes o sermão numa linguagem inadequada, nós vemos um sermão com recursos que não são adequados para aquela faixa etária, nós vemos muitas vezes o sermão como apenas um momento que a pessoa fala e as crianças não têm oportunidade de interação. Então é muito importante nós entendermos que o sermão infantil é uma mensagem de Deus para transformar vida, para alcançar o coração da criança e muitas vezes por encarar o sermão infantil como apenas uma historinha bíblica, muitas igrejas colocam pessoas despreparadas para fazer essa ministração. Outra coisa, nós vemos muitas vezes por falta de preparo para ministrar a palavra de Deus às crianças, a falta de profundidade teológica nos ensinos bíblicos. Muitas vezes o sermão é apenas uma historinha sem base bíblica, sem profundidade, sem conhecimento bíblico para a vida da criança, falta profundidade teológica. Muitas vezes quem está ministrando, quando se fala da área da teologia, não tem conhecimento teológico. Então é muito importante quem vai ministrar a palavra de Deus, que essa pessoa esteja preparada, que busque realmente ter uma formação pelo menos básica teológica, conhecer as bases da fé, conhecer as bases da doutrina cristã. Para quê, pastor? Para que quando eu vou ministrar o sermão para a criança, esse sermão tenha profundidade. Você deve ministrar a palavra de Deus com graça, para que produza um crescimento sadio na criança, ela possa tornar uma criança realmente voltada às coisas de Deus. Então isso é importante. Então muitas vezes, por encarar o sermão infantil como uma historinha bíblica, nós vemos pessoas despreparadas fazendo isso, sermões sem profundidade teológica e muitas vezes um ensino bíblico errado para as crianças. Infelizmente, quando eu vou conversar com muitas pessoas na vida adulta e vou falar sobre a palavra de Deus, eu ouço muitas vezes a pessoa dizer: mas na minha infância eu não aprendi desse jeito,
Na minha infância foi ensinado de uma forma totalmente errada. Então é muito importante nós termos dentro do ministério infantil homens e mulheres de Deus chamados para ministrar a palavra do Senhor. Muitas vezes as pessoas falam para mim: você é o tio que vai contar historinha? Eu falo: não, eu sou um ministro de Deus chamado para ministrar a palavra para as crianças. Você, meu irmão, você, minha irmã, não é tio que conta historinha. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus chamado para ministrar a palavra de Deus com ousadia, com graça. Eu tenho visto milagres, Deus fazer milagres em congresso de crianças, vida sendo transformada por ministrar a palavra de Deus com graça e ousadia. Você, meu irmão, você, minha irmã, deve entender que o sermão infantil não é só uma historinha, mas é um momento que a palavra de Deus vai entrar no coração da criança e vai transformar a criança por completo. É o momento que Deus vai falar com os adultos que estão no culto, porque muitas pessoas dentro do ministério infantil pensam: vou ministrar só para as crianças. Não, você vai ser o porta-voz de Deus que vai ministrar para crianças e para adultos. Você vai ser o instrumento de Deus que vai falar a palavra de Deus com ousadia e vai provocar mudanças em vida. Então isso é importante. Então, pastor, o sermão infantil ele é muito importante para o crescimento espiritual da criança. Por quê? Primeiro, porque ele vai trazer base sólida e conhecimento de Deus. Então ele vai trazer bases sólidas sobre a palavra de Deus. O sermão ele vai ensinar aquilo que é a vontade de Deus segundo as Escrituras. Infelizmente nós vemos muitas pessoas vivendo fora das Escrituras sagradas, vivendo aquilo que a Bíblia não diz. Então o sermão infantil ele vai trazer bases sólidas na palavra de Deus, mostrar o que a palavra diz para a criança. Segundo, vai tornar o ensino bíblico compreensível para a criança. Então, quando eu preparo um sermão pensando no público que eu quero atingir, pensando nas crianças que eu quero alcançar, a palavra de Deus vai se tornar compreensível. Eu falo que o importante, irmãos, no final de um culto infantil, não é dizer: criança, que historinha que você ouviu, mas o importante é dizer o que você aprendeu hoje, o que você tem de colocar em prática hoje através da história que foi ministrada. Então o sermão infantil é importante para o crescimento espiritual, porque traz bases sólidas das Escrituras, vai fazer a criança compreender a vontade de Deus. E outra coisa, vai utilizar recursos simples, com uma linguagem simples e direta, para que a criança compreenda. Então muitas vezes a falha da ministração do sermão infantil está na maneira que a comunicação com essa verdade bíblica é feita. Você, meu irmão, você, minha irmã, deve lembrar do que Paulo fala lá em Coríntios 13, quando eu era criança, eu falava como criança. O que quer dizer isso? Eu devo ter um linguajar simples e direto, que a criança compreenda, que ela saia do momento da ministração dizendo: Deus falou comigo, Deus me ensinou tal coisa. Então isso é importante. Outra coisa, por que o sermão infantil é importante para o crescimento espiritual da criança? Ele é importante por quê? Porque ele traz uma identificação para a criança. Então a criança no sermão infantil, ela vai ver o personagem bíblico, vai ver a situação que aquele personagem viveu e vai se identificar, dizer: realmente eu também estou vivendo essa situação, eu também posso acreditar como ele acreditou e fazer o que ele fez para que Deus resolvesse essa situação. Então o sermão infantil ele traz essa identificação para a criança. E outra coisa, vai promover a prática dos ensinamentos bíblicos no viver diário da criança. Infelizmente, nesses últimos dias estamos tendo pessoas que acham que ser cristão é só ser cristão dentro da igreja, e muitas vezes não são cristão dentro da escola, não são cristão dentro da família, não são cristão na vida social. Então nós precisamos, através do sermão infantil, trazer para a criança que aquilo que é aprendido precisa ser colocado em prática, para que ela possa ter uma vida real e verdadeira com Deus. Então isso é importante, nós temos a mensagem de Deus na linguagem da criança, no formato infantil, para que ela venha realmente ouvir Deus e ver a sua vida transformada.
Por isso, nós precisamos, dentro do Ministério Infantil, pessoas preparadas. Você que está fazendo esse curso, você tem o desejo de se preparar para pregar a palavra de Deus com graça, provocar mudança e transformação. Nós temos um curso de formação, de especialização na pregação para a criança. Nós vamos te ensinar como preparar um sermão que vai impactar a vida da criança, como cativar a atenção da criança no momento da pregação, como se portar de maneira correta diante das diversas denominações que existem, como fazer para trazer realmente uma mensagem de Deus que transforma o coração da criança. Você tem esse desejo de aprender realmente, ministrar a palavra de Deus e ver Deus mudar vidas através da tua vida? Então faça o curso de especialização na pregação para a criança. Nós estamos com as vagas limitadas, então não vamos ter vagas para todo mundo. Os preços estão acessíveis, nós preparamos uma oferta especial para você. Se você se interessou, entre em contato agora, o WhatsApp 19 98235 2607. Diga, eu quero me especializar, eu quero ser um ministro de Deus que vai provocar transformação na vida das crianças. Eu garanto para você, fazendo o curso de especialização, você vai dizer, meu ministério, pastor, fluiu de uma maneira grandiosa. A partir de agora eu sou realmente um instrumento de Deus para mudar as crianças. Então faça a sua inscrição no curso de especialização na arte da pregação para criança. Nós queremos ensinar para você todo o segredo da pregação para criança. Então é muito importante pessoas preparadas para pregar a palavra de Deus às crianças. Sermão infantil não é só uma historinha para preencher tempo, mas é Deus falando a vida das crianças. Por que o sermão infantil é tão importante? Ter pessoas preparadas para pregar na linguagem da criança, compreender como é que a criança aprende. Por que isso é importante? Primeiro, o sermão infantil vai trazer um fortalecimento no relacionamento da criança com Deus. Nós precisamos levar a criança a ter um relacionamento com Deus desde cedo. Então, quando eu preparo uma mensagem bíblica baseada na palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, essa mensagem, esse sermão vai fortalecer o relacionamento da criança com Deus. Por quê, pastor? Porque vai provocar para a criança, primeiro, a compreensão de quem Deus é. Então, o sermão infantil, quando ele tem uma base bíblica, uma base teológica, inspirado pelo Espírito Santo, a criança vai ouvir uma mensagem de Deus e vai entender quem é Deus, quem é esse Deus que nós tanto falamos. E outra coisa, o sermão infantil vai fazer a criança compreender a vontade de Deus para a vida dela. Deus tem um projeto na vida das nossas crianças e o sermão infantil, ele vai fazer ela entender quem é Deus na sua grandiosidade, no seu poder, e vai fazer a criança entender, Deus tem um projeto na minha vida. Então isso é importante. Segunda coisa, o sermão infantil vai fazer o relacionamento da criança com Deus melhorar, porque vai incentivar a criança a ter uma vida de oração. Nós entendemos que a criança ela não consegue passar 1 hora de joelho, 2 horas de joelho, mas nós podemos ensinar ela a ter 10 minutos com Deus, 5 minutos com Deus, orar nos momentos difíceis, e através do sermão infantil é motivada a criança a oração. Então esse relacionamento com Deus é fortalecido. Outra coisa, ela vai fazer a criança descobrir que Deus tem um projeto para a sua vida. Então, quando eu ministro a palavra de Deus, a pessoa que ouve, recebe o evangelho, ela vai entender que Deus a chama não para ser mais um na igreja, mas para realmente ser um instrumento de Deus e fazer algo pelo reino. Então, o sermão infantil, bem preparado, inspirado pelo Espírito Santo, primeira vantagem, vai promover o crescimento espiritual da criança e o fortalecimento no seu relacionamento com Deus. Segunda coisa, o sermão infantil bem preparado, ele vai promover para a criança a solidificação dos valores cristãos. Infelizmente, estamos vivendo numa sociedade que os valores estão sendo perdidos e principalmente dentro da igreja. Nós precisamos solidificar os valores cristãos na vida da criança através da pregação da palavra de Deus, do sermão infantil. Essa solidificação pelo sermão vai vir de duas maneiras. Primeiro,
promover o conhecimento da criança, o que são valores cristãos. Segundo, promover a prática desses valores no dia a dia. Então, fazer a criança desenvolver esses valores no dia a dia. O sermão infantil é importante porque vai fortalecer o relacionamento com Deus da criança, vai promover a solidificação dos valores cristãos na vida da criança e, por fim, ele vai trazer o fortalecimento do caráter cristão na vida da criança. Nós sabemos que o caráter ele é formado e o sermão infantil ele pode fazer algo muito grande na formação desse caráter da criança. Primeiro, através das influências positivas, através do sermão infantil, das histórias bíblicas, nós vamos mostrar referências para a criança positiva, de homens e mulheres de Deus que agiram de uma maneira positiva. Segunda coisa, vai trazer advertências sobre coisas erradas, pessoas que tiveram um desvio de caráter e como isso resultou na vida delas. Então isso é importante, no sermão infantil você consegue trazer advertências sobre desvio de caráter e os seus resultados. E por fim, incentivar a criança ao crescimento, realmente ela buscar a ser um homem, uma mulher de Deus. Então isso é importante. Então na aula de hoje nós aprendemos, primeiro, que o sermão infantil não é só uma historinha bíblica, mas é uma palavra de Deus preparada com a base sólida nas escrituras, com comprometimento teológico, com inspiração do Espírito Santo que muda a vida da criança. Um sermão infantil bem preparado e ministrado na graça de Deus vai fortalecer o relacionamento da criança com Deus, vai trazer o incentivo das práticas dos valores cristãos e vai promover a solidificação do caráter, vai transformar realmente a criança no ministro da palavra de Deus. Pegue papel, pegue caneta, senha de número 2, lembrando senha 2, 3 e 4, só no final do curso para receber o certificado. Senha número 2 só vai enviar no final da aula 4. Então, senha de número 2, o sermão infantil faz da criança um discípulo em preparação. Então, senha de número 2, o sermão infantil faz da criança um discípulo em preparação. Senha de número 2, o sermão infantil faz da criança um discípulo em preparação. Não perca a aula de número 3, vamos falar um pouquinho sobre erros na pregação que não se deve cometer. Lembrando, se você quer se aperfeiçoar, nós temos um curso de especialização que vamos abrir as inscrições para fazer você, meu irmão, minha irmã, um homem, uma mulher de Deus comprometido com a pregação da palavra de Deus às crianças de forma transformadora. Se quer saber mais, o WhatsApp 19 98235 2607. Centro de Treinamento Barak, levando o conhecimento para a tua vida. Lembrando, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Fique na paz do Senhor. Amém.